Na conversa anterior, o Jorge Silva Melo disse alguma coisa com a qual eu discordo, ou da qual eu discordo. A gente vai deixando de saber utilizar as preposições. E então na televisão é terrível, mas é discordar de. É sobre a tragédia grega e o teatro grego em geral. Havia, no fundo, um diálogo entre os protagonistas, sobretudo, e o coro. Às vezes é um diálogo quase direto. O coro representava o povo, o público, e, portanto, estava implícito um diálogo entre eles e depois entre os principais personagens. Aliás, são eles que fazem andar a peça, daí o nome, Agon, que significa ação. Prota-Agon era o principal. Mas eu acho que sempre houve algum tipo de diálogo, que não era um diálogo tão teatral como depois passou a ser a partir do Barroco. Claro, o coro responde, pergunta, mas não há uma ação dialogada, a não ser entre os protagonistas. O coro é meditativo, pergunta muito, quer saber, mas não diz vai matar ou vai fazer não sei o quê. É quando o Orestes encontra a Clitemnestra que a ação se desenvolve. E no romance é aí que normalmente está o diálogo. É quando vais casar comigo, não casas, é a Jane Austen que está sempre a perguntar essas coisas. Só pensava nisso, aliás, no casamento. É o grande tema casa, coitadinha. Dessa grande romancista, mas realmente é curioso que uma obra importantíssima como a dela tem um único tema, que é o casar rico. De preferência. Bem, ela ficou solteira, claro. Pois, claro. Mas não sei se concorda. Com certeza, e vou acrescentar mais alguma coisa ao que acaba de dizer, puxando outra vez esta brasa dialogante para aquilo que é a minha sardinha preferida. E às vezes interrogo-me sobre isto. O Jorge, na conversa anterior, falava na questão do realismo. E, de facto, na literatura dita ocidental, a emergência e a mimetização do diálogo acontece sobretudo na literatura realista. E a gente pode-se perguntar, podemos-nos perguntar, por que razão havia essa necessidade de imitar tudo, incluindo as palavras das pessoas. Por outro lado, aquilo que também foi dito aqui agora mesmo, a minhota falava à minhota, a alentejana ou alentejante falava alentejano e assim por diante. Agora não é assim. Mas é claro, estávamos também diante de um público que era um público que tinha sido, um público leitor, que tinha de ser mais ajudado. E convém ter em conta também que, e isto creio que também se verifica em algum teatro, pelo menos, mas na ficção narrativa verifica-se muito nessa, que tinha essa preocupação mimética. Aliás, esta coisa do diálogo como preocupação mimética vem de Platão, como se sabe, não é? A imitação das falas, etc. E que é uma forma de caracterizar personagens. É uma forma de caracterizar personagens, não é? Quando o Melchior da capital está ali no São Carlos e no intervalo diz ao Artur Corvelo: vamos ver o femiaço, que é uma expressão horrenda do ponto de vista do bom gosto. Isto caracteriza, desde logo, aquela personagem. E o facto de o Artur Corvelo não ser capaz de lhe responder no mesmo tom caracteriza-o, neste caso, pelo silêncio. Mas é todo um diálogo de tipo realista que está ali em equação, e sem ele a coisa não funcionaria. Mas a questão subsiste. Parece que havia necessidade de o leitor se rever naquelas situações, como quem diz, eu poderia estar ali a falar e a viver isto e a dizer isto. Pois, mas de facto há tantos tipos de diálogo que não é preciso pôr aqueles travessões antes. Claro. Por exemplo, se me permite citar a concorrência, o Saramago não faz isso. Claro. E não só ele, evidentemente. Claro. E isso dificulta, por vezes, acompanhar o diálogo. Claro. Não, aliás, o Saramago uma vez disse, assim, meio
a brincar que eu sou discípulo do Homem da Faria, porque quem fez isso foi o Rumor Branco. Foi mesmo. Pela sua forma Para meio grande caótica. escândalo do Alexandre Pinheiro Torres. Pois. Mas, enfim, não quero falar de mim. O que me interessa mais na literatura narrativa é aquilo que não é dito exatamente, mas que está lá. Isso mesmo. E por isso também eu hoje... O silêncio, às vezes. Exato. O silêncio é tão importante como a palavra, muitas vezes. E os poetas que dizem as coisas mais depressa, mais concentradas, sabiam isso muito bem. No episódio da Francesca da Rimini, logo no canto quinto do Inferno, a história é que a Francesca era casada com um senhor malatesta, muito poderoso, mas horrendo, feio, e apaixonou-se pelo irmão desse senhor, portanto, seu cunhado, e o irmão seduziu-a através da literatura, contando as histórias de infidelidade, enfim, dos romances de cavalaria. E o Dante diz tudo em 2 versos. E ele estava a ler e depois diz isto. La boca, quem fala é ela, la boca mi baciò tutto tremante, todo a tremer, in quel giorno non leggemmo più avanti. Quer dizer, não leram mais Isso naquele está no dia. diálogo do Primo Basílio, você sabe. Pois, está no diálogo do Primo Basílio. Claro. Eu não sabia. Está, uma cena magnífica, em que a Dona Felicidade está a folhear a edição ilustrada da Divina Comédia Exato, do Gustave Doré, não é verdade? sim. E o Julião Zuzardo vai-lhe explicando as cenas. É uma cena magnífica. Claro. E esse passa exatamente esses 2 versos. Bom, e significa beijou-lhe a boca tremendo e nesse dia não leram mais. E diz ela assim, puseram-se no derriço, está claro. Quer dizer, até a Dona Piedade percebeu isso. A Dona Felicidade percebeu Felicidade. isso. Puseram-se no derriço, está claro. Portanto, como se pode falar de uma cena erótica só com estas 2 frases, É magnífico, é extraordinário. é preciso... Mas essa concisão é uma das coisas bonitas no teatro, é conseguir isso. E agora, o outro desafio que o teatro tem é o silêncio. Porque não é possível que todas as personagens que entram num palco saibam falar. Claro. Todos têm dom da palavra, todos sabem exprimir-se, dizer o que pensam e o que querem. Nos últimos anos sentimos, o Jon Fosse, que é um escritor norueguês fantástico, sentimos que o silêncio está a dominar. Ele quase marca mais as pausas, silêncio, longa pausa, breve pausa, do que a fala, que é quase sempre sim, jo, em norueguês. Quase não é nada. É muito curioso isso. Porque estamos à procura daquilo que se passa, já não debaixo das frases, como o Chekhov, mas quando a frase acaba. Que é se calhar quando a música começa. Exatamente. É muito curioso isso que você está a dizer e vai ao encontro, não de encontro a, como também muitas vezes se ouve dizer, vai ao encontro de uma espécie de preocupação que eu tenho, um pouco como se isso fosse uma resistência ou uma alternativa a uma civilização que é a nossa de hoje, que parece que tem horror ao silêncio e que parece que desvalorizou o silêncio. Ora, o silêncio também é extremamente expressivo. É preciso que ele seja entendido em contexto e ele seja um prolongamento da fala anterior e diga aquilo que a fala não disse. Claro. Pois, e o Jon Fosse é realmente um autor muito interessante, que tu tens representado e encenado e que já aqui esteve. No fundo, foi buscar isso ao Beckett, que é o mais influente dramaturgo da segunda metade do século XX, sem dúvida, e tem até atos sem palavras, como sabes, em que simplesmente os gestos das personagens, os seus atos, as suas ações, são uma história. Até tem aquela que é só uma respiração, breath. Beckett é, ao mesmo tempo, o grande mentor de todo o teatro que veio depois dele e o grande paralisador, porque quem quer imitar Beckett está tramado, não consegue. O Jon Fosse, que gosta imenso de Beckett e que traduziu, dizia sempre, eu quando quero escrever vou ler Pinter, mesmo que não goste. Leio 2 páginas do Pinter ou 3 e isso motiva-me para escrever. Se leio Beckett, não faço nada naquele dia, porque há ali uma paralisia, como o Bacon para a pintura. Deixe-me fazer uma pergunta que tem a ver realmente com a questão do diálogo e que é uma pergunta talvez um pouco contracorrente. Nós sabemos que, e já se falou nisso aqui, existem muitas adaptações
de romances ao teatro, ao cinema, etc. O contrário não é tão evidente. Não. Também existe, mas não é tão evidente. Essa espécie de dificuldade de passar, ou de impossibilidade, sabe-se lá, de passar do teatro para o romance, Sim. tem alguma coisa a ver com a condição dialógica do teatro? Se calhar tem, se calhar tem. Nunca tinha pensado nisso. Mas é o que se passa mais, é isso. Quer dizer. Eu não conheço nenhuma peça de teatro que tenha sido adaptada a romance. Nos anos 50, 60, havia uns livrinhos que eram resumos de filmes. Isso existiu muito. Existiu muito nos Estados Unidos. Mas isso era Era para as viagens de comboio. As pessoas compravam nas exatamente. estações de comboio metropolitano para Mas ler rápido. agora, dizer que há grandes peças de teatro que foram adaptadas a romance... Romance ou novela, eu não conheço. É. Não conheço. Eu acho que há aí... talvez isto seja uma visão muito idealista do que é a concepção de uma obra artística literária. Mas é um pouco como se certos temas e certas personagens e certas tensões só fossem, digamos, representáveis ou em teatro ou em romance. Vocês sabem que o Essa tentou fazer uma adaptação teatral dos Maias. Pois. Tentou. Trabalhou nisso e tal. Há manuscritos que mostram isso. E parou. Bem, provavelmente ele apercebeu-se que aquilo não cabia na dimensão do teatro. Cabe. E isto não é nenhum juízo de valor nem qualitativo. É factual. E sabemos que a peça que foi adaptada pelo José Bruno de Carreiro, bom, não faz esquecer os Maias. Não. Sim, e os Maias já foram adaptados ao cinema várias à vezes. televisão. A última foi o João Botelho. E, de facto, são outra coisa. Mas não sei se realmente há uma incompatibilidade. O que há, geralmente, é que os grandes romancistas são péssimos dramaturgos. São antiquados. O Henry James, que é um grande romancista, escreveu várias peças que foram desastres totais. São muito antiquados. Tem que ver isso com o diálogo, com a incapacidade de fazer diálogo em Não teatro. sei. Tem a ver com a ideia de teatro que eles guardam da infância. Pois. Normalmente estão a escrever peças para o teatro que viram quando tinham 10 anos e já têm 70. Pensam que o teatro parou ali. Mas isso acontece muito. No cinema é a mesma coisa. O Manuel de Oliveira dizia que fazia teatro, mas era o teatro da presença e ele já estava muito depois do existencialismo. Mas era o teatro que se faria no tempo do José Régio. É engraçado porque o teatro há uma imagem de infância que guardamos infância ou adolescência que guardamos do teatro. E as pessoas que não são dessas artes não veem. A Glicínia dizia isso. A Glicínia Coutinho, uma atriz fantástica, dizia: os meus amigos das letras, do mundo juvenil, percebem nada de teatro, agora querem escrever umas peças que já não havia quando eu era nova. Bom, isto seria já outra conversa e que teremos que pensar nisso para outra ocasião. O Grêmio Literário foi fundado em 1846 por carta régia de Dona Maria II, mas a inteligência estratégica e tática que esteve por trás do Grêmio foi exatamente essa inteligência notável do Rodrigo da Fonseca, que teve por ideia fazer uma espécie de grêmio, de academia, onde muitas pessoas pudessem frequentar cursos para ilustrar o escola da sociedade e que esse mesmo escola da sociedade portuguesa também estivesse presente nessa mesma agremiação. Os fundadores foram muitos mais e as figuras mais relevantes, no fundo, do romantismo da época. Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Fontes Pereira de Melo. Portanto, vemos que há gente do mundo da cultura e gente do mundo da política, mas a política ficava sempre à porta do Grêmio, como hoje ainda fica.
Todo o espaço do Grêmio é extremamente qualificado, mas este espaço é especial, é a biblioteca, e aqui muitos dos vencidos da vida puderam beneficiar de leituras várias, dos muitos periódicos, quer estrangeiros, quer nacionais, que existiam aqui. Um espaço de tertúlia que ainda é um espaço de tertúlia hoje em dia, e um espaço de conferências e ciclos de conferências com um escola absolutamente notável até aos dias de hoje. Eu queria ainda destacar um momento especial, que foi o momento do Centro de Estudos do Século XIX, que existiu aqui em 1969. As principais figuras foram José Augusto França, Joel Serrão e José Tengarrinha, e esse foi um momento grande da história do Grêmio. Quando o clube se começou a tornar mais mundano, houve uma vertente que se desenvolveu também, que foi a vertente gastronómica, e ainda hoje os banquetes, os jantares e os almoços do Grêmio Literário são muito apreciados. E ao lado, aqui desta varanda magnífica, com este recorte todo Arte Nova, nós temos um jardim que foi construído em 1844 por o chamado Petit Janota, que é um espaço muito invulgar para a Lisboa do Chiado. Portanto, ter um jardim neste espaço é realmente um privilégio. O espaço do Grêmio é um espaço de lazer. Joga-se xadrez, gamão, esgrima aqui há muitos anos. Os bailes continuam a existir aqui também. E outro momento interessante deste espaço são os espaços das exposições. Aqui, em 1912, se iniciou o modernismo com a exposição dos humoristas e modernistas portugueses. Um momento particular onde se começaram a ouvir os nomes de Almada Negreiros, Jorge Barradas e outros como o Cristiano Cruz, que deixaram memória para o modernismo português.